A pandemia do novo coronavírus mudou a vida de todo mundo. E como manter a saúde mental em tempos de pandemia? É sobre isso que vamos falar hoje aqui. As incertezas em relação ao futuro, a privação do convívio social durante a pandemia podem exacerbar alguns medos, tristezas, solidão, aumentar os níveis de estresses e até desenvolver problemas em relação ao sono. Segundo um estudo de uma revista americana, 53,2% das pessoas já estão sofrendo efeitos psicológicos da pandemia, que podem deixar cicatrizes emocionais. Então, o que nós estamos vivendo é uma crise mundial que certamente deixará algumas sequelas em nossas vidas, porém nós podemos tomar algumas atitudes a fim de amenizar, a fim de minimizar os efeitos dessa pandemia nas nossas vidas. Nesse momento, nós precisamos exercer o autocontrole. Nós sabemos que autocontrole é uma competência que precisa ser trabalhada nesse momento de pandemia, a fim de que possamos reconhecer, acolher, lidar com as emoções. Emoções essas que são inevitáveis e que, ao mesmo tempo, são cruciais para que nós possamos atravessar esse momento com mais leveza, para que nós possamos sair dessa crise com saúde, com aprendizado e possamos levar daí vários elementos que vão nos tornar uma pessoa bem melhor no futuro. Existem vários fatores que podem levar ao desequilíbrio emocional durante um período de crise. Durante esses períodos, fazendo com que as pessoas fiquem mais fragilizadas, isso pode causar ansiedade, isso pode causar depressão, síndrome do pânico e outras psicopatologias. Então, tudo isso é possível, são sentimentos, são reflexos de um momento de crise. Mas um momento de crise também é um momento onde nós podemos voltar para dentro de nós mesmos, onde nós podemos procurar nos conhecer melhor, onde nós podemos aprender a lidar com as nossas próprias emoções, a fim de que emoções negativas não venham a afetar a minha vida, o meu desempenho, a qualidade das minhas relações. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. O medo, ele se coloca nesse momento de pandemia como o grande vilão dessas manifestações. Uma vez que o medo, nós sabemos que ele pode causar pensamentos negativos, obsessivos, pensamentos de culpa. E esse medo, ele é algo necessário. Parece maluco dizer que o medo é algo necessário, mas sim, o medo é algo necessário. Você já parou para pensar se nós não tivéssemos medo de ser contaminados? Nós estaríamos por aí pelas ruas, nós não estaríamos respeitando o isolamento social, nós não estaríamos respeitando o uso obrigatório da máscara. Então, nada disso nós estaríamos fazendo se nós não tivéssemos medo. Então, o medo, muitas vezes, é algo que garante a nossa sobrevivência. Por outro lado, nós temos que aprender a lidar com o medo, porque existem duas facetas desse medo. Uma que pode me paralisar, que pode me trazer problemas, se eu não souber administrar esse medo, e a outra que me torna prudente. Então, como eu disse, se eu não tivesse medo de perder, se eu não tivesse medo de ser contaminada, se eu não tivesse medo de contaminar as pessoas com quem eu convivo, então eu não respeitaria esse isolamento social. Eu só estou respeitando porque existe o medo. Então, nesse sentido, o medo é algo bom, sim, é algo que nós
precisamos realmente para nos manter saudável. Por outro lado, esse medo, quando ele não é controlado, ele vai desenvolver aí deixar algumas sequelas. E uma das sequelas que nós temos percebido que o medo tem deixado nesse período em que nós estamos vivendo é justamente a ansiedade. Então as pessoas têm tanto medo de perder, têm tanto medo de ser contaminada, que elas acabam desenvolvendo aí um quadro de ansiedade, que também existem algumas técnicas que nós podemos usar para controlar a nossa ansiedade. O desequilíbrio emocional se manifesta de diversas maneiras. E uma dessas maneiras pode até mesmo ser nas alterações no nosso sono. De que modo que uns irão sofrer de insônia, outros irão ter excesso de sono devido à mudança de hábito, devido a essa ansiedade. Então, o sono, essas dificuldades, essas alterações no quadro do sono, também é reflexo desse momento que nós estamos vivendo, e nesse momento de pandemia, nós temos vivenciado muito isso, até mesmo em crianças. Eu tenho recebido muitos relatos de pais que colocam que os filhos estão aí com o horário do sono em desordem, não estão conseguindo dormir no horário habitual, não estão conseguindo acordar no horário habitual. Então, tudo isso é reflexo desse momento, dessa situação diferente em que nós estamos vivenciando. Mas eu queria deixar aqui, compartilhar com vocês algumas dicas de como manter a saúde mental nesse momento. É incrível porque a saúde mental é um assunto que nós conhecemos há bastante tempo, mas somente nessa quarentena esse assunto ele ganhou mais relevância e nós passamos a entender que para estarmos saudáveis não basta cuidar do corpo. Corpo e mente, eles estão conectados. Então, eu preciso, nesse momento de isolamento físico, que eu costumo dizer que o que nós estamos vivendo é o isolamento físico, não o isolamento social, porque nós continuamos com os nossos contatos, e eu acredito que hoje nós fazemos até mais contato com algumas pessoas do que nós fazíamos antes. Nós estamos mais presentes na vida de algumas pessoas, mesmo que não fisicamente, do que nós estávamos antes, mas nós precisamos refletir sobre isso e entender que cuidar da saúde mental nesse momento é muito necessário, é tão necessário quanto nós cuidarmos do nosso corpo, porque se a nossa mente não estiver saudável, todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento, ele será prejudicado. Então, cuidar da mente nunca foi tão necessário quanto é nos dias atuais. Então, eu queria deixar aqui algumas dicas de como fazermos para que a gente possa manter o equilíbrio emocional, a saúde mental nesse período de isolamento em que estamos vivendo. Primeira coisa que nós podemos fazer é tentar controlar os nossos pensamentos, canalizar energias positivas e praticar situações prazerosas. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Os nossos pensamentos irão dar origem aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos irão dar origem às nossas atitudes. E as nossas atitudes, que são as nossas ações, irão definir os nossos resultados. Então, eu preciso colocar pensamentos positivos. Eu preciso pensar positivo. Se eu começar a pensar só coisas ruins, se eu começar a ver só o lado ruim da pandemia, que não adianta a gente usar de romantismo e dizer que a pandemia é algo bom, não é. Nós sabemos que não é algo bom, que é algo anormal, é uma situação que jamais nós podíamos imaginar se alguém nos dissesse lá, na primeira semana de março, que iríamos ficar dentro de casa, que as escolas iriam fechar, que nós iríamos passar a trabalhar em casa, que nós iríamos perder, de certa forma, o direito de vir, nós não acreditávamos. E de repente isso aconteceu, fomos pegos de surpresa, nós não estávamos preparados, mas nós podemos trabalhar isso em nossa mente.
é o que eu estou falando para você, controlar os pensamentos. Se você não tentar controlar os seus pensamentos, você vai dar mais espaço em sua mente para pensamentos negativos. As emoções negativas não vão deixar de existir. Nós sempre vamos ter medo, nós sempre vamos sentir raiva, vamos sentir tristeza. O que nós podemos fazer é aprender a lidar com esses sentimentos, é a regular esses sentimentos. Então, quando eu aprendo a regular esses sentimentos, quando eu aprendo a pensar, a minha qualidade de vida ela vai mudar. Então, ter pensamentos positivos nessa hora. E para ter pensamentos positivos, você precisa ter autocontrole, ter autoconsciência. Quando nós falamos de autoconsciência, nós estamos falando de uma das competências mais importantes da inteligência emocional. A partir do momento que eu tenho autoconsciência, eu conheço a mim mesmo, eu conheço os meus processos. E a partir daí, eu tenho mais facilidade de controlar isso. A maneira que nós temos de controlar os nossos pensamentos não é dizendo, eu não vou pensar. É procurando colocar no lugar de pensamentos negativos, pensamentos que sejam positivos. É você praticar situações, vivenciar nesse momento situações que possam te dar prazer. Ler um bom livro, aquele livro que você vinha adiando a leitura há tempo, agora é momento de fazer isso. É momento de brincar com os filhos. É o momento de brincar com os filhos, é o momento de cozinhar, enfim, cada um vai encontrar algo que faça realmente sentido para você nesse momento. Então, a partir do momento que eu vou introduzindo esses hábitos que me dão prazer na minha rotina, é óbvio que os pensamentos negativos, eles tendem a desaparecer. O segundo conselho que eu dou é você entender e aceitar a realidade. Não dá para fugir da realidade, não dá para imaginar que é só uma gripezinha, não, nós estamos diante de uma crise de saúde. Isso é fato. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas uma coisa você precisa entender, uma coisa você precisa internalizar, não é para sempre. Isso vai passar. Essa crise vai passar. Então, a partir do momento que você entende que isso vai passar, que não é algo permanente, você consegue aí também voltar lá ao ponto 1, que é controlar aquilo que você vai pensar em relação a esse período de pandemia. Nós costumamos dizer que a dor, ela só passa quando você passa por ela. Então, nós estamos vivendo, estamos em meio a uma nova situação, nós temos que passar por essa experiência. Mas passar por essa experiência tendo a certeza de que nos próximos meses, acredito eu que teremos aí uma vacina e aí sim vamos poder começar a viver um novo normal. As pessoas hoje que vê aí o comércio voltando, a economia voltando a funcionar, as pessoas dizem, estamos vivendo um novo normal. Eu diria que nós não estamos vivendo ainda um novo normal. Nós iremos viver um novo normal a partir do momento que tiver realmente uma vacina, em que estivermos imunizados, aí sim iremos viver o novo normal. Por enquanto não, mas eu preciso entender que isso que nós estamos vivendo é apenas uma fase e que tudo isso irá passar e que logo nós poderemos viver aí o novo normal, porque a nossa vida da maneira que era, isso nós sabemos que não será mais possível, não podemos retroceder, né, nesse processo. O terceiro conselho é cuidar do corpo. Nós sabemos que corpo e mente estão conectados. Então, quando eu cuido do meu corpo, a minha mente irá receber esse reflexo. Quando eu cuido da minha mente, o meu corpo também terá aí uma resposta. Então, fazer uma caminhada, fazer yoga, fazer algo que realmente vá te dar prazer e que ao mesmo tempo vá queimar esse estoque aí de energias que nem sempre são energias positivas nesse momento. O quarto ponto é aprenda
a filtrar as informações. Nós continuamos tendo a necessidade, enquanto seres humanos, enquanto seres em processo de desenvolvimento, de continuar aprendendo, de continuar nos informando. O que nós temos que fazer nesse momento é filtrar essas informações que chegam até nós. Nós sabemos que tem alguns canais de comunicação que eles são tão pessimistas, que eles mostram tantas notícias ruins o tempo todo, que se você ficar ali o tempo todo vendo essas notícias, obviamente você não vai conseguir filtrar aquilo na sua mente, você não vai conseguir digerir, você não vai conseguir gerenciar esses pensamentos. Então, você filtrar, você selecionar que tipo de informação você quer nesse momento. A gente vê aí, nós não podemos de forma alguma ser desrespeitosos em relação ao número de mortos que nós temos por Covid-19 no Brasil. Isso é triste, isso é lamentável, mas nós temos que nos apegarmos às notícias boas. Existem pessoas de 96 anos sendo curadas. Existe muita gente que saiu curada da Covid-19. Então, ao invés de focar no número de mortos, leve sua mente para o número de curados, para as vacinas que estão sendo estudadas, com a rapidez que isso está sendo testado. Nós sabemos que 5 anos atrás, 5 anos não, 2019, se a gente pensasse em uma vacina, a gente ia pensar em um período de 15 anos para essa vacina ser desenvolvida. E nós podemos ver que as vacinas, elas já estão quase aí na sua fase final, né? Isso é uma esperança para a gente, mas isso tudo aconteceu em um tempo recorde. Nós temos aí 6 meses, já temos vacinas já quase prontas, ou seja, essa crise, ela acelerou também muitos resultados que estavam adormecidos. Então, nós temos que aprender a focar, a direcionar o nosso olhar, a nossa mente, a nossa atenção para essas informações que são boas, para essas informações que são relevantes, que têm um valor a agregar. E desviar o foco daquelas informações, nos afastarmos daquelas pessoas que só falam de mortes, que só falam de coisas tristes. Então, esse grupo de pessoas não trarão benefícios para a nossa saúde mental nesse momento, né? Então, nós não podemos nos apegar a coisas ruins. O quinto ponto, a quinta recomendação é você criar uma rotina. Nós sabemos que esse período, ele meio que mudou por completo o nosso modo de vida. E uma das coisas que foi muito afetada foi a nossa rotina. Então, nós tínhamos uma rotina antes, que de um dia para a noite, essa rotina foi alterada e nós precisamos de um tempo para nos adaptarmos à nova rotina. Então, ter uma hora para dormir e a hora para acordar, o horário do trabalho, que estamos trabalhando em casa. Algumas pessoas já estão voltando, mas a maioria das pessoas ainda estão trabalhando em casa. Que esse momento seja realmente um momento prazeroso, onde você vai estar ali sabendo que você continua sendo uma pessoa produtiva, que você continua desempenhando um papel que vai contribuir para a qualidade de vida, vai trazer benefícios para outras pessoas. Então, tudo isso é algo que te traz vitalidade, é algo que vai te motivar a continuar essa caminhada. Outro ponto, a sexta recomendação é que você utilize as tecnologias para se aproximar das pessoas. Lembra que eu disse que nós não estamos vivendo o isolamento social, nós estamos vivendo o isolamento físico. Isso porque nós temos aí uma oportunidade, uma chance de melhorar a nossa comunicação com aquelas pessoas que nós estávamos afastados, com aquelas pessoas que nós nunca tínhamos tempo de conversar e agora nós temos esse tempo. Então, usar essas redes para estreitar os laços com as pessoas que você ama também pode ser uma saída. Utilizar essas tecnologias para estudar, são tantos cursos
que você encontra na internet até mesmo gratuitos, que você possa pensar nesse momento, ocupar toda a sua mente, todo esse espaço com coisas que são produtivas, que você possa pensar que isso vai acabar e que você precisa estar preparado quando isso acabar para a nova realidade. Porque o que nós teremos aí pela frente, sim, é uma nova realidade, um novo perfil do profissional, uma nova escola para quem trabalha na educação, uma nova empresa para quem trabalha na empresa. Enfim, todos os setores da sociedade, eles passarão por uma transformação na sua conduta, na sua linha de produção, seja ela de qual segmento for, e nós precisamos estar preparados para isso. Nada mais interessante do que usar esse tempo que você está dentro de casa para fazer uma boa leitura, para fazer uma boa pesquisa, para fazer aquele curso que você esperava tanto fazer, mas que você não tinha tempo e agora você tem esse tempo. Então, tornar esse período um período produtivo, um período de crescimento. Então, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Faça meditação também. A meditação, ela é uma técnica muito usada, né, para diminuir o nível de estresse, o nível de ansiedade, ou seja, é procurar realmente nos ocuparmos com coisas que irão melhorar, que irão nos trazer aí um equilíbrio emocional. Eu estava vendo uma pesquisa que antes da pandemia, a OMS ela já havia declarado o Brasil como sendo um país líder em pessoas com ansiedade, onde eles constatavam que 10% da população brasileira é ansiosa. Então, nesse período de isolamento, é possível que os níveis de ansiedade eles cresçam, porque nós estamos vivendo algo que não fazia parte da nossa vida anteriormente. De repente tivemos essa mudança de hábito e isso pode acarretar a ansiedade ainda mais. Mas se nós aplicarmos essas técnicas que eu trouxe aqui, é possível que você consiga controlar os seus pensamentos, desde lá do controle do seu pensamento até a mudança dos seus hábitos. Então tudo isso são fatores, são elementos que irão te ajudar a manter aí a tua saúde mental nesse período, que é um período passageiro. Tenho certeza que é um período que vai passar e que nós, se trabalharmos corpo e mente, certamente sairemos aí pessoas prontas, pessoas preparadas para a nova realidade que teremos pela frente, ok?